Vamos aos fatos, o que está acontecendo. De volta com a Mari Sanches, diretamente de Washington. Tem vários pontos para que a gente possa falar, só para trazer a notícia mais quente neste momento. O Conselho de Segurança da ONU começa a debater neste momento o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Muita gente falando, e a ONU? Como que a ONU vai fazer? O que vai acontecer? Bom, começou o debate lá. Se vai sair alguma coisa, eu posso até perguntar para a Mari, né, que também acompanha a ONU, né, o que esperar desse Conselho de Segurança da ONU em debater a ação de Donald Trump? Olha, Fabiola, a resposta mais curta e mais honesta é nada, sinceramente, porque os Estados Unidos são membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e qualquer resolução no sentido de condenar a ação ou de tomar alguma medida mais dura em relação a essa violação do direito internacional, que foi a operação lançada para a captura do Maduro, que a gente viu no último sábado, isso vai ser bloqueado imediatamente pelos Estados Unidos, que têm poder de veto. Agora, a grande questão é se haveria de fato interesse em fazer uma condenação até pelos demais membros permanentes do Conselho. E quando eu estou falando disso, eu estou pensando especificamente na Rússia e na China, Fabiola. A Rússia condenou as ações dos Estados Unidos, mas o seu ex-presidente, o Medvedev, que faz às vezes de comentarista internacional para o presidente russo Vladimir Putin, disse que Trump tinha razão em buscar os interesses americanos na região. Quando ele diz isso, ele está olhando para si mesmo, né? Para a Rússia e para sua atual negociação para um acordo de paz com a Ucrânia, que está sendo, inclusive, mediado pela Casa Branca e que prevê, enfim, uma série de ganhos territoriais para a Rússia, e é um acordo costurado por Trump com Putin que é amplamente favorável à Rússia. Portanto, o que a gente está assistindo são as superpotências que seriam as responsáveis por salvaguardar o direito internacional que emergiu no pós-Segunda Guerra, atuando diretamente para enfraquecer esse direito internacional e redesenhando as áreas de influência do mundo de um modo a dividi-los conforme as suas conveniências, né, Fabiola? Portanto, veremos mais uma vez uma discussão, sem dúvida, há atores envolvidos ali que falam a verdade ao condenar os atos dos Estados Unidos, ao chamar mais uma vez por respeito à ordem internacional, mas o Conselho de Segurança da ONU, a essa altura, já é uma instituição completamente esvaziada, tanto de prerrogativas reais sobre o que acontece no mundo, quanto no aspecto moral, né, Fabiola? A desmoralização é clara. Agora, eu até, quando eu comecei a te dar o bom dia, boa tarde, né? Eu estava eu queria lhe perguntar sobre a reação aí nos Estados Unidos, né? Como que o americano, não sei se já saiu alguma pesquisa de intenção, de opinião a respeito disso, mas de uma forma geral a gente viu os editoriais dos jornais, né? O New York Times foi bem duro em relação à ação de Donald Trump, a gente viu políticos também reagindo, claro que políticos opositores. Como é que está o apoio a Donald Trump dessa ação na Venezuela? E como é que está, inclusive, a expectativa das próximas ações de Trump diante das declarações dele feitas ontem, né? Olhando para a Colômbia, fazendo uma ameaça, falando, acho que seria até, né, não é ruim. Né? Me soa bem, ele disse, sobre uma ação militar na Colômbia. Essa ameaça clara e direta, como ele começou a fazer com a Venezuela. Como é que está o impacto disso aí nos Estados Unidos, Mari? E como você vê, você que já está acompanhando o Trump há tanto tempo, né? Isso pode realmente se tornar real? Pois é, Fabiola, vou separar a resposta primeiro pelo americano médio, digamos assim, a população comum, geral, né? A gente ainda não tem pesquisas de opinião sobre o ataque na Venezuela em si. O que a gente sabe é que, historicamente, nos últimos anos, a população americana média, e especialmente o eleitorado trumpista, se mostra muito contrário a intervenções militares dos Estados Unidos ao redor do mundo e à ideia de que o dinheiro do contribuinte americano
sirva para financiar a construção de instituições, de democracia, do que quer que seja no exterior, à luz do que aconteceu tanto no Iraque quanto no Afeganistão, e que são imagens muito fortes hoje na cabeça do americano. Não há interesse da população de que isso seja feito por seus governantes. Portanto, é já um ato arriscado do presidente Donald Trump tomar essa ação, especialmente num ano em que teremos eleições de meio de mandato, em novembro, eleições para o Congresso americano, que podem, inclusive, levar Donald Trump a perder a maioria que ele tem, tanto na Câmara quanto no Senado. E, anedoticamente, Fabiola, eu conversei com uma série de americanos esse fim de semana, né, sobre o que aconteceu. Aliás, muitos deles vieram falar comigo, sabem que eu sou jornalista, sabem que eu sou da América Latina, e vieram perguntar. E eu achei muito curioso que eles vinham perguntar o que é que Donald Trump queria. Você estava tão curiosa. Nossa, exatamente, foi no momento. O que é que Donald Foi no momento a fazer. Ela ia trazer a verdade. Ai, gente, ao vivo não é fácil. A gente tem que lidar com essa situação. O que é que Donald. Segura essa frase que a gente vai voltar. Vamos voltar assim que ela conectar. Voltou. Não voltou, não. Voltou. Caiu mesmo. Voltou. O que é que Donald Trump, complete a frase? Pois é, eles vinham me perguntar o que é que Donald Trump queria em um país, abre aspas, atacando um país aleatório ao redor do mundo. Are we going to some random country now? Essa era a frase. Quer dizer, aí eu perguntei, mas você sabe onde fica a Venezuela? Eu tô falando de um pesquisador de Yale, tá, Fabiola? Não é qualquer pessoa. E ele me disse, olha, muito sinceramente, eu nem sei onde fica a Venezuela. Eu sei que é na América do Sul, mas não sei apontar, não, no mapa. Portanto, assim, o interesse do americano médio pela Venezuela é muito baixo, né? Assim, é muito difícil que você consiga fazer um país inteiro entender que é super necessário gastar milhões de dólares para capturar um líder de um país estrangeiro que a maioria das pessoas sequer sabe o que é, onde é, por quê, enfim, o que justificaria. Agrada naturalmente a uma parte da população, especialmente na Flórida, onde a gente tem uma diáspora latina, que é muito importante politicamente. Aliás, é de onde vem o Marco Rubio, que é o secretário de Estado do Trump e foi senador pela Flórida por três mandatos. Ele enfim, filho de cubanos e muito próximo a essa diáspora, que é uma diáspora muito refratária a Maduro, a Cuba socialista, a Nicarágua, enfim. Ali sim, com certeza, vai haver apoio e vai haver tração. Agora, de resto, Fabiola, os jornais têm sido muito duros e eu quero destacar hoje o que disse o Washington Post. O Washington Post acusou Donald Trump de tentar impor uma lógica de velho oeste à América Latina ao fazer o que ele está sugerindo que pode fazer, que é vir a tomar a mesma medida que tomou contra Maduro com Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Vamos lembrar, aliás, Fabiola, que o Petro foi o primeiro presidente na América Latina a entrar em choque direto com Trump lá no começo do mandato, inclusive enquanto o Nicolás Maduro estava apertando a mão do enviado especial do Trump, o Richard Grenell, num movimento que chamou a atenção de muita gente. O Petro estava entrando em choque direto porque se recusou a receber deportados colombianos dos Estados Unidos em aviões militares. Os aviões já estavam no ar e o Petro mandou voltar para os Estados Unidos. O Trump não aceitou e começou a escalar a imposição de tarifas sobre a Colômbia já naquele momento, a ponto de fazer o Petro recuar em menos de 24 horas, sob pena de quebrar a economia colombiana. De lá para cá, os conflitos entre eles só aumentaram, a ponto de que em setembro, quando Petro esteve aqui nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, ele instou forças militares americanas a desobedecerem o presidente americano, a desobediência militar. E por isso o seu visto chegou a ser cassado e ele teve que sair do país. Foi nesse nível de tensão que as coisas chegaram. Agora o Trump está acusando o Petro, que é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia em décadas, de ser também um narcotraficante e tentando usar o mesmo tipo de justificativa para eventualmente retirar
Petro do poder. Mas é importante a gente lembrar que o Petro foi eleito democraticamente nas urnas. Além de tudo, quer dizer, é um representante legítimo da Colômbia, se é que, enfim, em relação ao Maduro, essas dúvidas estavam aí no ar, muita gente apontando que ele teria roubado as últimas eleições e seria ilegítimo. Pois é, no caso da Colômbia, nem isso estaria em disputa. Agora, para além da Colômbia, houve uma nova rodada de ameaças também sobre a Groenlândia, viu, Fabiola? Não diretamente de Trump, mas da mulher de um de seus auxiliares, o Stephen Miller, que também é visto como artífice dessa ação na Venezuela, e ela teria sugerido que já estava chegando a hora da mesma coisa na Groenlândia, o que gerou uma resposta da Dinamarca, que é o reino sobre o qual está a Groenlândia, mas o que se vê é uma resposta muito tímida dos europeus. Para alguns diplomatas na América Latina me disseram textualmente essa semana que, ao reagir de modo fraco, com medo dos Estados Unidos, eles talvez estejam assinando a anexação da Groenlândia também. A gente percebe que o Trump quer explorar os limites do seu poder e encontrou pouca resistência até agora, como eu dizia, até mesmo dos russos e dos chineses, que são seus antagonistas históricos e globais. Portanto, a situação tende a piorar, Fabiola. Aliás, daqui a pouquinho a gente tem diretamente da China também o Nelson de Sá para conversar conosco sobre o impacto disso, porque as pessoas estão dividindo agora o mapa mundi, né, entre Trump, Xi Jinping e o líder russo, né, que dominando o mundo nesse momento. Será que é isso mesmo? Ó, para quem está conosco na internet, para quem está conosco na TV, a gente vai para a internet. Canal UOL no YouTube que você nos encontra, lá não tem parada. Eu queria perguntar a Mari, antes de a gente chamar o Nelson, o que pode frear Donald Trump e suas intenções? Vamos lá, Mari. Você até escreveu nesses últimos dias falando que o Congresso americano não foi avisado. Trump fez isso por conta própria. A gente sabe que neste momento, inclusive entre as matérias mais lidas, neste momento quem está diante do tribunal é Maduro, né, do tribunal justamente americano. Ele e a mulher foram levados para o tribunal de Nova York. Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos. Mas e Trump? A ação de Trump pode ser freada, pode ser questionada. Queria que você trouxesse rapidamente para a gente um pouquinho disso. O que pode frear as intenções de Donald Trump? Olha, Fabiola, do ponto de vista constitucional, para tomar uma ação militar de invasão, de guerra contra um país estrangeiro, em tese, o presidente dos Estados Unidos precisa do aval do Congresso. Agora, existem uma série de brechas que permitem ações dos presidentes americanos, têm permitido ao longo do tempo essas ações, essas operações, sob as mais diversas justificativas de defesa do interesse nacional, de emergência nacional, de risco iminente à segurança nacional, enfim, e que justificariam esse tipo de ação. O que os auxiliares de Trump têm defendido agora foi que se tratou não de um ato de guerra contra um país estrangeiro, mas de uma operação de prisão. Uma operação de prisão dos Estados Unidos, uma mega operação de prisão, que contou com o apoio do Exército, mas que se tratava, sim, de pegar Maduro para que ele, sim, seja julgado nos Estados Unidos. Lembrando, para quem nos acompanha agora, de fato, Maduro está chegando ao tribunal, onde ele vai estar diante de um juiz federal lá em Nova York pela primeira vez, para responder por conspiração para o narcoterrorismo, para contrabando de cocaína, né, tráfico internacional de cocaína, conspiração para tráfico de armas e possessão de armas, enfim. Isso tudo é o que vai ser, o que ele vai ter que responder nos Estados Unidos. E, aliás, as penas de prisão nesse caso vão de 20 anos à prisão perpétua. Agora, no caso do Trump, há uma grande discussão sobre, em termos de direito internacional, parece haver um consenso de que o que aconteceu foi ilegal, não existe aprovação do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos não sofreram uma agressão para que pudessem argumentar que se tratava de uma defesa.
defesa. Agora, domesticamente, o Trump vai usar desses precedentes, inclusive, que existem, para dizer que ele estava agindo em favor do povo americano, em defesa dos interesses e da proteção da legislação americana. E eu não acredito, Fabiola, que o Congresso vá realmente, pelo menos agora, enquanto o Trump controla a Câmara e o Senado, impor dificuldades legais para Trump diante da questão da Venezuela. Olha, 12h 32 minutos, estamos de volta para quem estava nos acompanhando na TV. Claro, hoje o assunto é justamente a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, o julgamento de Nicolás Maduro, neste momento, no tribunal de Nova York. Ele é acusado de narcotráfico internacional, entre outras acusações. E, claro, a nova questão geopolítica mundial aí, os impactos disso nos outros países. A gente se conecta agora com a China aqui no UOL pelo Mundo. Quem está conosco neste momento é Nelson de Sá, diretamente lá da China, já está aqui conosco na tela. Olá, Nelson, boa noite para você. Feliz Ano Novo. Obrigado, Fabíola. Boa noite para vocês também. Boa noite, Léo. Vamos lá, vamos entender. Todo mundo está falando assim, e a repercussão da China, né? Como que a China reagiu a isso? Né? A China está do lado da Venezuela neste momento. O que você tem de informações para a gente sobre o papel da China nessa mudança aí que Donald Trump fez no mundo com essa sua ação? Enfim, a China tem se manifestado, os líderes chineses, o governo chinês tem se manifestado desde o primeiro dia, é bastante crítico dessa ação. Hoje, enfim, o próprio Xi Jinping se manifestou no encontro com o primeiro-ministro da Irlanda, falou contra ações hegemônicas que quebram, rompem as relações internacionais, o direito internacional, falou indiretamente, mas falou bastante claramente sobre o caso venezuelano. O chanceler, o ministro do Exterior, também falou hoje expressamente sobre a Venezuela, questionando os Estados Unidos, sem citar, mas falando da Venezuela, sobre aqueles países que desejam ser policiais do mundo, questionando isso, dentro do possível, do outro lado do mundo, e com relações basicamente econômicas com a Venezuela, a China está se manifestando bem claramente crítica dos Estados Unidos. Algumas pessoas falam que a China, de certa maneira, tem a mesma ação ali quando se fala também da ocupação de outros territórios de interesse da China. É possível comparar a ação de Xi Jinping com Donald Trump, ou Nelson? Não é a maneira como os chineses veem. Eles acreditam e, enfim, lembram que Taiwan, a ilha de Taiwan, é considerado parte da China, considerado um só país. Esse é o princípio aceito pela grande, quase totalidade dos países no mundo, inclusive o Brasil, os Estados Unidos, enfim. Então, eles não veem, enfim, uma questão de soberania em relação a Taiwan, porque não é um país independente. E não é aceito como um país independente pelo Brasil, ou pelos Estados Unidos, ou pela quase totalidade dos países. Então, do ponto de vista deles, é bem diferente. O que você tem, e não é, digamos, o discurso dentro da China, mas obviamente algo que você vê discutido em mídia social chinesa, por exemplo, é que, enfim, os Estados Unidos hoje, e a recente Estratégia de Defesa Nacional, lançada um mês atrás nos Estados Unidos, deixa isso bem claro. Enfim, os Estados Unidos veem hoje grandes potências, o mundo dividido em grandes potências, basicamente essas três que você mencionou, e essas grandes potências têm suas áreas de influência. Os Estados Unidos, na estratégia, deixa bem claro que a América Latina é sua área de influência e eles vão tomar ações como essas contra a Venezuela ou possivelmente a Groenlândia e, enfim, vão tentar evitar que o mesmo aconteça no leste asiático com relação à China. Não só contra Taiwan, aliás, Taiwan hoje nem é tão prioridade para os Estados Unidos, mas em relação aos outros países, que a China tem uma ascendência tal que
enfim, afete aliados americanos como o Japão ou as Filipinas, que são hoje muito próximos dos Estados Unidos. Vai também fazer uma análise a respeito disso, sobre o novo mapa mundi, né? Muita gente está divulgando esse mapa aí pela internet. É claro, aquilo que o Sakamoto diz. O que você vê na internet, como é que é? Não é real muitas vezes, né? Apesar de muitas vezes trazer também provocações. Vamos lá, Omari, como é que você vê? As pessoas estão dividindo aí entre esses três líderes, né? Rússia, China e Estados Unidos, a nova ordem mundial, né? A nova ação mundial através desses líderes mundiais. Pois é, Fabiola, o que eu trago, na verdade, é a leitura de um alto funcionário do Planalto. Dois dias antes do Natal, ele dizia que o Brasil entendia que o Nicolás Maduro e a Venezuela estavam por conta própria na sua tentativa de resistência aos Estados Unidos. E dizia por conta própria, se referindo justamente à Rússia e a China. O que esse auxiliar do presidente Lula dizia é que ele esperava ver da China uma série de notas de repúdio, até como o Nelson bem assinalava, às vezes nem mesmo citando diretamente a Venezuela ou os Estados Unidos, desse jeito bem elíptico que os chineses gostam de falar, denunciando violações ao direito internacional, um jeito de fustigar, né, naturalmente aí o seu adversário global, mas não exatamente nenhuma medida mais de maior força para condenar essa ação, não qualquer tipo de embargo, nenhum tipo de, enfim, de ação prática para conter a ação dos Estados Unidos na região. É claro que hoje, né, diferente da Guerra Fria, onde essa leitura poderia ser mais clara em relação à Rússia e Estados Unidos, a economia global é muito integrada e o Brasil, por exemplo, Brasil, Peru e Chile têm na China o seu principal parceiro comercial, o que quer dizer que é uma relação comercial importante para a China e que um distúrbio importante na região, enfim, com impacto para esses países, traria perdas significativas para os chineses, não é algo de interesse deles. E a questão da soberania nacional é um dado sacrossanto para os chineses também. Portanto, enfim, eles vão naturalmente defender a soberania da Venezuela retoricamente. Mas o que também fica claro é que há uma semana esses mesmos chineses, Pequim, fez uma mega operação de bloqueio naval de Taiwan com, enfim, armamento real, com destroyers em campo, que inclusive elevou o alerta da ilha, que se considera autônoma em relação a Pequim, numa demonstração clara de força e que não encontrou qualquer resistência dos Estados Unidos sobre isso. O que nos indica que, de fato, parece estar havendo algum tipo de acordo tácito aí de zonas de influência, Fabiola. Está levantando a mão que ele quer fazer uma pergunta muito rápida aqui a Mari antes de ela se despedir. Vai lá, professor Mairovitch, bem rapidinho. Oi, Mariana, rapidinho. Os jornais europeus de hoje estão fazendo assim uma gozação, chamando o Trump de rei, mas, atenção, mas o Rubio de vice-rei. E chamam atenção com relação a Cuba, os pais dele, cubano, fluente na língua espanhola, mas ressaltam esses jornais que ele fala em Cuba como um perigo internacional. Até que ponto ele influencia o Trump nisso, e o Trump também, que já colocou Cuba na alça de mira. Professor, ele influencia o Trump de maneira decisiva. Rubio foi o principal patrocinador da saída militar para a Venezuela. Aliás, ele começou essa batalha no governo perdendo para uma ala mais moderada moderada em termos, que queria uma negociação que facilitasse a exploração americana do petróleo em campo, mas que mantivesse totalmente o status quo, que negociasse diretamente com Maduro. Rubio era contrário a essa solução
oposição desde o começo. Ele queria Maduro fora do poder de todas as maneiras. Portanto, acaba de conseguir um dos seus principais intentos. Essa era uma agenda política do Rubio de décadas. E ele não deixou, inclusive, de citar que Cuba estaria em maus lençóis também durante a coletiva de imprensa do presidente, em que a operação na Venezuela foi explicada no sábado. Quer dizer, o Rubio sinalizando com uma ameaça à própria Cuba, enfim, de novas ações nesse sentido. Seria definitivamente um plano dele. A gente sabe que o Rubio é um dos possíveis sucessores de Trump. Ele quer ser o herdeiro político do trumpismo e, para isso, ele está competindo diretamente com o J.D. Vance, que é o vice-presidente, e o Rubio, com certeza, ganhou pontos aí na sua agenda. Para ele, foi extremamente positivo. Ele está entregando coisas que eram inimagináveis para sua base eleitoral. O Rubio sai fortalecido. Agora, importante lembrar, professor, que sai fortalecido nesse momento. Agora, a situação no terreno é muito incerta. O regime chavista segue no poder e o que vai acontecer a partir daí a gente não sabe. Essa popularidade da ação com a base pode se dissolver muito rapidamente, a incerteza é grande, mas nesse momento o Rubio comemora.